Nós oramos e temos orado com não pouca frequência, rogando a Deus para que Ele possa avivar o nosso coração. E você sabe muito bem que o avivamento é ou pode ser definido como aquele mover do Senhor de maneira tão livre, tão soberana através do seu Espírito, que Ele toma corações, não apenas de um indivíduo, mas de um povo, de um grupo de pessoas, e derrama da sua graça de maneira abundante, copiosa, transbordante, de tal forma que nós deixamos de lado os nossos pecados e buscamos mais proximidade com o Senhor. Avivamento pode ser descrito assim, dessa forma. Mas às vezes nessa busca ou nessa oração por avivamento, nós podemos, de alguma forma, ter o nosso coração desanimado por não enxergar de maneira tão viva, tão vívida, tão patente, tão clara diante dos nossos olhos, esse avivamento. E isso pode nos conduzir a um erro que seria terrível, que é de nós negligenciarmos a necessidade de experimentarmos em nós mesmos, em nossa própria vida, em nossa experiência individual, também um enchimento da graça do Senhor, um enchimento do Espírito de Deus e um avivamento. Mas eu queria chamar a sua atenção nessa noite para o que o versículo de número 4 nos ensina a respeito do verdadeiro coração avivado por Deus. E eu queria falar a você essa noite não exatamente a respeito do avivamento em si, mas daquilo que precisa acontecer no nosso coração para que Deus possa de fato nos avivar. Aquilo que Deus produz na minha alma e na sua alma, aquilo que é preparatório, aquilo que é antecedente a um grande mover de Deus nas nossas vidas. Porque eu tenho a impressão de que às vezes nós confundimos o Espírito Santo de Deus com uma espécie de força que basta pedirmos e ela virá. Quando na verdade o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e é preciso que haja um relacionamento puro, santo e sincero para que sejamos cheios do poder do Espírito de Deus. A primeira lição que eu queria que você tirasse e aprendesse desse texto é que para que Deus possa mover o nosso coração em avivamento sincero e real, nós precisamos ter uma visão correta da nossa própria condição pecaminosa. É preciso que eu e você tenhamos uma visão nítida, clara diante de nós, de quem de fato nós somos, sobre quem de fato nós somos, qual é a nossa condição. O povo havia ouvido essas notícias e a ouviram como más notícias, terríveis notícias, porque esse povo sabia e tomou consciência clara de que era um povo duro de coração. Queridos, se um homem não enxergar a sua própria condição de pecado, se um homem não tiver claro diante de si qual é a sua própria condição pecaminosa, não é possível experimentar avivamento. Se nós não tivermos claro diante de nós qual é a nossa real situação, como está o nosso coração, como está a nossa vida, como está a nossa paixão por Deus, se nós não examinarmos o nosso ser interior e formos criteriosos, não é possível vivenciarmos avivamento na nossa vida. Para que haja verdadeiro avivamento no nosso coração, é preciso uma visão correta da nossa própria condição pecaminosa. Para que haja avivamento no nosso coração, é preciso, da mesma forma, que eu e você experimentemos na nossa vida tristeza e quebrantamento sinceros por causa do nosso pecado. Enquanto a tristeza produzida pelo Senhor não tomar conta do nosso coração, o nosso arrependimento será apenas moldado por palavras, mas não por atitude e por uma vontade rendida ao Senhor. Só quando Deus produz, através desse remédio amargo, tristeza pelo pecado no nosso coração, é que o nosso arrependimento para ou deixa de ser apenas uma desculpa e passa a ser um arrependimento sincero. E Deus produz avivamento dentro de nós.